Márcio Dottori. Vamos falar de um assunto agora muito prazeroso, que é cozinhar a bordo. Qual a diferença da cozinha do barco e da cozinha de casa? Na verdade, não há. O barco só que é tudo mais acanhado, o espaço é muito reduzido, então a gente tem que aproveitar muito bem o que a gente tem lá. Escolhi um prato de uma panela só, porque é o ideal no barco, você usa uma panela para cozinhar e outra para esquentar água. Então, mesmo lanchas que têm fogão de uma boca, algumas lanchas têm fogão elétrico de uma boca, é perfeitamente possível. Que prato que é esse daqui? É um arroz com lentilha e paio. Muito fácil de fazer. Você pode substituir também o paio por lula, que inclusive fica muito mais gostoso. Esse tem vários pratos. Agora escolhi esse daqui porque você pode comprar todos os componentes em qualquer supermercado, próximo da marina e tal. Então é muito fácil de fazer. E acredite, cozinhar é uma das boas coisas que a gente tem para fazer a bordo. Bem, então vamos dar um pouco mais de dicas aqui sobre esse prato. O que vai? Arroz, claro. Pode usar arroz comum ou parbolizado. Eu prefiro o parbolizado porque ele aguenta mais o cozimento, não fica muito mole. Você pode errar na água que fica bom. Lentilha, uma xícara de arroz, uma xícara de lentilha. Só que a lentilha, para que o cozimento seja igual ao do arroz, porque ela é dura, tem que ficar 1h30 pelo menos dentro de água mineral, lavada com 1h30 em água mineral. Pode ver que a quantidade é a mesma, mas a lentilha absorveu água, então ela cresceu aqui, inchou. Depois, 3 dentes grandes de alho, mais ou menos 30 gramas de alho, uma cebola pequena, mais ou menos 60 gramas, uma pimenta dedo de moça. Eu não vou usar tudo isso aqui, né? Mas metade. Se não usar a pimenta dedo de moça, você pode usar a pimenta calabresa em flocos. Porém, se tiver criança, cuidado, hein? Elas não vão comer. Então tem que maneirar nisso aqui. Bom, azeite e sal, tá? Azeite, a dica é sempre aquela, né? Pegar um azeite pelo menos de 0,5% de acidez. Existem azeites especiais para cozimento, mas eu acho que até com azeite comum, 0,5% de acidez ou menor, fica melhor. Que mais? Salsinha a gosto para dar uma decorada. E aqui tem o paio. O paio, a quantidade é mais ou menos 75 gramas por pessoa. Tá? É a quantidade máxima, diria. E se for colocar lula, mesma coisa. Então, para 4 pessoas, 300 gramas de paio ou 300 gramas de lula. Agora vamos cortar e vamos cozinhar. É um prato, repetindo, muito rápido e muito saboroso e fácil de ser feito. Bem, vamos falar um pouquinho sobre panelas. A gente usa muito panelas também no barco, né, de inox fundo grosso. São as melhores, principalmente para barco. Tem panela para muqueca e tal, mas de cerâmica em barco não é legal. É legal mesmo aço inox fundo grosso. E aí, põe no fogo, esquenta o azeite, bastante azeite, não precisa economizar no azeite. Depois, começo com alho. Às vezes tem gente que começa com a cebola, né? Eu gosto de começar com alho. Mas é muito importante não deixar queimar o alho, né? Na verdade é fundamental. O alhozinho queimado, ele fica amargo e a comida o prato fica feio. Então, o alho jamais queimar. Cebola também. O cheirinho do alho no azeite já dá muita fome. Cebola, logo na sequência. Desde que o alho já deu aquela
cozinhada. Espátula de madeira em barco não é muito legal, porque por causa da umidade. Então é melhor pegar uma espátula com plástico, tipo um silicone, feito justamente para cozinhar. Aí não tem problema de umidade, de pegar mofo. Aqui eu estou com fogo baixo. Depois eu vou deixar em fogo médio. Por enquanto só para dar uma refogada no alho e na cebola aqui. Qual é o ponto do alho e da cebola? Até a cebola começar a mudar de cor. Agora o alho não queima mais porque tem a cebola junto, né? Mas a hora que a cebola começar a ficar amarelinha, a gente joga o paio ou a lula. Detalhe, o cozimento do paio, desculpe, e da lula é o mesmo. Né? O tempo de cozimento é o mesmo. Na verdade, o que vai determinar o cozimento é o tempo do arroz e da lentilha. A cebola já começou a ficar amarelinha. Então, vamos partir para o paio. Dica importante, sempre colocar um ingrediente aqui, refoga. Coloquei o paio, refogo. Aumenta um pouquinho o fogo nessa hora, já deixa o fogo médio. Isso aqui é um dos segredos para que tudo nesse prato pegue gosto. É refogar cada ingrediente. Quanto tempo que eu refogo? Até começar a apresentar aqueles sinais de cozimento, né? Vai mudando a cor. E vai terminar de cozinhar mesmo na água, mas esse refogamento aqui, que eu diria, é muito importante. Pronto. O paio já começou a mudar de cor. Agora vamos para a lentilha. Mesma coisa, refogo bastante, misturando bem. Isso aqui dá muito gosto ao prato. Não basta a gente jogar os componentes, tem que refogar. Ok. Verde e rosa. Vamos para o arroz. Repetindo, nesse prato eu fiz com arroz parbolizado, mas pode ser feito também com arroz comum. O arroz comum tem que tomar mais cuidado com a água, né? Aqui a gente não se preocupa tanto com a quantidade de água. Mesma coisa, joguei o arroz, refogo. Começar a jogar um pouquinho de sal, depois vou acertar o sal no final. Misturadinha. Veja que ainda não joguei água, né? Continuo refogando aqui. Posso já pôr pimenta. E agora sim, vamos para a água. A água está praticamente fervendo. Quantidade da água são 2 xícaras, uma de arroz, uma de lentilha, então 6 xícaras de água. Vamos lá.
Eu não coloco tudo não, deixo para ver como é que fica o cozimento, porque a lentilha absorve um pouco de água, né? Um pouco não, bastante água durante essa 1h30 que a gente deixou a lentilha amolecendo. Tudo na panela. Obviamente vai faltar sal, mas a gente sempre prova um pouquinho antes, né? Falta sal. Uma dica sobre o sal é a lula. Às vezes vai mais sal do que o pai, porque o pai já é um pouquinho salgado. Então tem que tomar cuidado aqui com o sal. Sal no ponto, fogo estava médio, agora deixei quase totalmente baixo, diminui um pouquinho o fogo, panela fechada, mais ou menos 20 minutos, e vou só controlando um pouquinho o cozimento, pronto. Repetindo, é um prato extremamente fácil, rápido de ser feito, né? Tanto o preparo quanto o cozimento, então ideal para barco. Vamos ver como é que vai ficar agora. Esperar cozinhar mais ou menos 20 minutos. A gente vai só acompanhando aqui, colocando água se precisar, e o tempero já está completo. Durante esse tempo de cozimento, eu coloquei 20 minutos no timer, mas não necessariamente 20 minutos, né? Só para a gente ter um parâmetro aí. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, que fique pronto o prato. Só que a gente vai verificando. Então, vou agora dar uma olhadinha e ver como é que está. Tem bastante água ainda, né? Então, sinal que vai mais um pouco de cozimento. Mas o timer ainda está no começo. Já se passaram um pouquinho mais de 10 minutos, está na hora da gente conferir novamente. A gente viu que a água já secou bastante aqui, né? O cozimento já deve estar bem adiantado. Então, eu quero provar o arroz e a lentilha para ver. Falta um pouquinho mais. A gente vê que o cozimento já adiantou bastante aqui. Deixar tapado por enquanto. Eu tenho um pouquinho de água de reserva se eu precisar colocar mais. 20 minutos, o timer já disparou. Vamos dar mais uma olhada, mas eu acho que está bom. Tem um pouquinho de água, mas não tem problema, deixa essa água. Ela vai acabar sendo absorvida e ele termina de cozinhar. O cozimento não para a hora que a gente desliga o fogo, né? A temperatura é muito quente, a panela é muito quente, então ele continua cozinhando. Então esse pouco de água que sobrou aqui é muito importante. Mesmo que ele fique com um pouquinho de água no final, é mais gostoso. Agora, vamos para a mesa. Sobrou um pouquinho de água aqui, e foi de propósito, essa água é bom para o cozimento. E agora eu finalizo com um pouquinho de salsinha. Podia até pôr um pouco da salsinha no cozimento, mas eu prefiro assim. Bem, agora a parte mais gostosa, né? Vamos ver como é que ficou. Eu usei prato de melamina, é um plástico. Esse material é bom que não quebra no barco.
E esse prato não precisa nenhum acompanhamento. Bebida, para quem gosta de beber junto com o prato, sim. Mas ele é completo, uma panela só e completo, melhor ainda. Nós vamos continuar muito esse assunto gostoso no Minuto Náutico. Continue nos acompanhando.